E o que é o seu favorito lá do Palmeiras? Ixi, aí eu não sei te dizer. Porque na hora que eu foco uma coisa, é Só naquilo. Eu sou bem disperso também. Também, né? O transtorno do espectro autista é caracterizado basicamente por uma dificuldade na comunicação social e comportamentos que envolvem restrição e ou repetição. Por se tratar de um espectro, nós não temos um modelo que vai se aplicar a todos os pacientes. O espectro do autismo é amplo. Cada um tem síndrome, transtornos, alguns têm transtorno alimentar, tem várias comorbidades, TDAH, toque. Mas nós temos classificações, como por exemplo nível 1, nível 2 e nível 3. É uma classificação que diz respeito ao grau de suporte que esse paciente precisa e também a quanto a sua comunicação social está prejudicada. Eu tenho um filho que hoje tem 17 anos e passando nessa situação, no qual nenhuma mãe, ao engravidar, ao estar esperando o seu filho amado, pensa em ter essa notícia. Então, receber o diagnóstico do autismo do Carlos Eduardo foi um momento muito difícil, que eu acho que todas as mães que recebem passam, que é o momento do luto. É o momento que o sonho de toda aquela ideia, de como seu filho vai ser, como vai ser o futuro dele, cai abaixo e você tem que rever todas as suas propostas para a vida dele, Eu comecei a estudar no SESI, daí não me dei muito bem, reprovei alguns anos, mudei para Floriana. Daí lá eu comecei a desenvolver, porque tinha aula de recurso, daí eles deram apoio. Foi lá também que eu descobri que eu era autista. Até falar uma coisa que vocês não estão sabendo ainda. No começo eu nem escrita fina não tinha. E hoje você consegue fazer escrita fina? Tá canecando fino. Sim, trouxe bastante prejuízo, assim, parte da escola, casa. Eu dei muito trabalho, assim, casa. Eu provei alguns anos e tal, bem ruim. Tinha uns professores que eram bem, eles pegavam e falavam que era para me esforçar, as matérias que eu tinha dificuldade, daí eles me incentivavam. E eu falo assim, aqui na nossa cidade não tinha, não tinha nenhum especialista, não tinha ninguém que nos desse um rumo, um caminho, mas nós procuramos, junto com os demais, dentro da universidade também, foi o primeiro campo aberto, porta aberta, para que a gente entendesse o que era o autismo, qual eram as capacidades que eles tinham, o que eles poderiam estar evoluindo e podem. Junto com esse grupo dentro da Universidade Federal da Grande Dourados, foi aberta essa porta para muitas mães, muitos profissionais que abraçaram a causa. O Carlos Eduardo foi um dos primeiros a estar incluído como autista, como professor, olhando as capacidades que ele tinha, porque quando a gente fala em inclusão é olhar a capacidade daquele ser, o que ele pode fazer, não a incapacidade, não o que ele não pode fazer. E eu encontrei pessoas assim no caminho, que olhou para o Carlos e falou, não, ele é capaz, só que ele tem a especificidade dele. Ele é capaz, mas ele tem também ter o olhar dessa diferença dele. Não deixar ele num ambiente como se ele pudesse aprender como os demais, mas ao contrário, olhar o que ele é capaz e, em cima da capacidade, da habilidade dele, trabalhar. Eu fiz um cursinho da UFGD, cursinho básico, um mês. Eu fiz o processo seletivo, foi pela cota que eu entrei daí, mas eu fiz a mesma prova que todo mundo. É um pouco cansativo, mas é normal. Eu fiquei feliz, mas... Fiquei meio... Eu não acreditei muito, sim. Na hora você fica meio... Nossa, como eu passei. Fiquei feliz, bastante. Mas eu não demonstrei emoção. É que, sei lá, não acho, assim, necessário. Mas... para as outras pessoas acham que
necessário. Então, Qual que é uma coisa que você olha que você é apaixonado? Assim? Sim, é mais a área da computação mesmo. E o que faz você gostar tanto dessa área? Ela te ajuda a se concentrar? Ela te dá uma satisfação, uma alegria? O que ele faz em você? Ajuda nos estudos, né? Aí meu passatempo também nas horas vagas. E vai continuar aqui ainda, né? O professor Rodrigo já está te esperando lá nos jogos, né? Não é? Eu ia para jogos primeiro, mas só que não abriu turma. Falei, E como foi seu TCC? Eu não consegui assistir. Você conseguiu apresentar ele bem? consegui, né? Foi você mesmo que escreveu, não foi a sua mãe, não? Deu mesmo, E o Sérgio que te orientou? né? Eu mesmo. E ele ia falando o que você ia fazer, corrigindo? Vai falando e vai. Peguei um tema bem. O tempo foi bem complexo. E qual foi o tema que você fez? De matemática e português. Né? Jogos educacionais mesmo. Jogos educacionais. Você fez um jogo educacional de português e matemática? Só não chega a aplicar por conta Por causa da pandemia. Mas do você ensino vai, remoto, coisa mas e você tal. vai querer tentar aplicar ele? Para fazer um teste? E já um teste para tua empresa, né? Futura empresa. É. E é para que tipo de... É para criança, para adolescente ou para adulto? Ou para todo mundo? Para nível fundamental. Fundamental. Não tinha as terapeutas, foi ali que o Carlos aprendeu tudo, né? Foi na escola, tinha uma ou outra terapeuta que estavam também aprendendo com o Carlos e aprendendo com os demais que estavam chegando. E a escola foi esse campo aberto, é na escola que a gente consegue muita coisa da inclusão, né? A inclusão é algo que é contínuo, é uma luta contínua da família, é uma luta contínua da escola, mas é preciso que todos tenham esse olhar da capacidade que eles têm, né? Hoje o Carlos está aqui no Instituto Federal, algo assim que lá, 15 anos, quando eu recebi o diagnóstico, era improvável, né? Qual que era a possibilidade? Não ler, não escrever, ficar dentro de uma caixa, né, fechada, que eu não aceitei, né? E não aceito nenhuma imposição de exclusão para ele. Ao contrário, a gente procura, né, caminhos e portas para que ele possa ser incluído. E aqui nós estamos agora também, né, dentro de uma instituição pública, né, que procura estar nesse caminho da inclusão, porque a inclusão é um caminho contínuo. E mora com você, sua avó e sua mãe? Só. Então, tua mãe e tua avó te ajudaram muito nessa caminhada? Uhum. Sim. E sem ela, você acha que conseguiria? Não. foi escola, minha mãe principalmente, as aulas também de recurso, foi, sim, boa, me ajudou bastante. Eu pensava que eu tinha TDAH, daí eu fiquei meio, sei lá, visionado, não queria saber. Aí depois, passou alguns dias, meses, aí eu fui querer saber, minha mãe sempre me incentivando a saber. Minha mãe que fez tudo, assim, que procurou médico e psicóloga, foi atrás de tudo, me ajudou bastante. A mãe lutar assim, pelos filhos, porque a fisioterapia e os esportes e tal, ajuda bastante para não desistir, porque através de suportes, do grupo de ajuda assim, de profissionais da área, vão conseguir fazer, junto com a mãe, claro, fazer evoluir o filho, junto com os profissionais para alavancar o filho. Mas eu não aceitei esse diagnóstico. Eu não aceitei isso para a vida do meu filho. Falei, não, ele vai falar, ele vai escrever, ele vai ser alguém. Na possibilidade dele, mas ele vai ser. E aí começou a nossa luta, né? Uma luta que eu tive outras pessoas, né, no caminho, foi agregando. O que é importante ressaltar é que esses níveis eles não são fixos, então há melhora mesmo dentro do nível, ou então há uma migração de níveis, né? Que todo mundo assim, consegue evoluir para um grau 2, para um grau 1. Eu acho que, assim, com esforço, às vezes, cada autista precisa de um suporte diferente. Uns precisa de terapeuta, outros precisam de psicólogo, na verdade todas, assim, psicólogo, psiquiatra. Também
educação física, que é muito bom, esportes em gerais. A ajuda da mãe, com o pessoal daquela equipe, né? De profissionais, dependendo do grau, e a assistência, né? Cabe ressaltar também que a melhora dentro do transtorno do espectro, ela chega através de terapias. E quando nós falamos em melhora, paciente que consegue não ter mais comportamentos de autoagressão, isso são melhoras, mesmo dentro de um quadro em que há uma gravidade maior. Portanto, cabe ressaltar que todo o suporte, toda a tentativa das terapias e dos acompanhamentos servem para que essa criança tenha uma funcionalidade maior, uma independência maior. Isso cabe dentro de cada nível do transtorno do espectro. Então, cada pequeno passo conta em direção a uma melhora. O importante também é a conscientização da sociedade e o não preconceito em relação ao transtorno do espectro autista. Quero saber através da coordenação, que comunicou eles. E não, eu não quis falar. Eu tava meio, sei lá, eu tenho um pouco de medo, assim, porque mesmo sendo faculdade de medicina, às vezes pode ter um ou outro que acaba não falando. Só quando a pessoa é muito próxima. Daí, sim, eu tenho poucos, mas são 3 e consigo me comunicar bem com eles. Então, eles conseguem me entender e é normal. Sim, idade normal. Quais eram as possibilidades dadas para ele? O que ele é hoje? Carlos é uma adolescente feliz, é uma adolescente que gosta de estar nesse espaço, ele tem o direito de estar nesse espaço. Ele é um adolescente super feliz, acorda 5 horas da manhã para vir para o instituto de van. A gente vê a felicidade no olhar dele ao chegar, né, na instituição. O Carlos não tem limite para ele, ninguém vai pôr limite para ele. Quem põe limite para alguém não é nós. O limite do Carlos é ele mesmo que vai pôr, é Deus que vai pôr, né? Então, ele não tem limite aonde vai estar. Ele está fazendo o ensino médio agora, ele pode fazer um ensino superior, eu sou professora do ensino superior. Ele pode, se ele quiser, ele pode. Esse é o limite dele, é ele que vai pôr, né? As possibilidades a gente vai abrindo portas, e a sociedade tem um papel importantíssimo nisso, de olhar essas pessoas como capazes, olhar essas pessoas como é o direito de estar ali, não é um favor, né? Não existe favor, porque todos nós somos iguais, né? A igualdade parte do quê? Do princípio que todos têm a capacidade na sua dificuldade, na sua necessidade, mas todos têm. O Carlos Eduardo, ele vai estar aonde ele quer estar, aonde ele vai querer estar. Não sou eu, não é a sociedade, não é ninguém que vai pôr esse limite a ele. Aí depois que eu terminar o jogo digital, aí é outra história. E eu não pretendo me sair desvinculado do instituto tão cedo. Você falou até que queria ser funcionário nosso, né? Isso aí é só o tempo, dá o tempo. A pessoa daqui uns tempos tá eu, assim, ô professor, você falou, ô professor, a gente dando aula aqui no Instituto 2. Eu dar aula, Deus me livre! Por quê? Psiquiatra. Eu quero fazer isso também, ajudar bastante pessoas, assim, transtorno, síndrome, tendo, assim, um pouco de autismo. E, na verdade, eu já estudei um pouco de cada síndrome, assim, transtorno, eu mesmo, pra ver se era isso mesmo, que eu gostava, tá? Penso em, também a minha casa, meu carro, essas coisas, em ajudar muitas pessoas, assim. Pessoas que precisam mesmo de ajuda. Assim, o que eu falo? O céu é um limite. Eu sou autista, sim, eu posso. Misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.